Oi, tô tentando reagir uns vídeos aqui, né, na minha madrugada. E eu vi esse vídeo aqui da doutora Ana Beatriz, já do canal dela, não sei o que eu vi. Vamos ver se é bom ou não e se tá valendo react. Se... Nós vamos falar sobre ciúme. Tudo bem, Bia? Tudo bem, bom, bem. Sim, é muito legal esse tema, por isso que eu trouxe. Não esperava esse tema, não. Tava pensando que era outro, mas tudo bem, vamos nesse tema. Ó, o cara fugiu do combinado, hein, mano? Fugiu do combinado, ó, esqueceu aí que tinha alinhado um roteiro com a doutora Ana, meteu uma pergunta surpresa, mas vamos que vamos. Ciúme. Assim que eu gosto, tem que ser... Pegou ali na chamada oral e aí vai que vai. Ciúmes. Por que você trouxe esse tema, Alex? Então, Bia, eu percebo muito essa coisa da criação. Às vezes a gente cria muito na cabeça da gente, né? Você Às está vezes dizendo do ciúme imaginado. o ciúme. A primeira coisa do ciúme que eu acho importante a gente colocar é que, assim, ciúmes é um sentimento normal. Todo mundo sente. Porque tem muita gente que se vangloria de falar assim, eu não sinto ciúmes. Não existe. Ciúmes, tudo depende do grau. Eu digo que tem um espectro do ciúme. Todo mundo sente ciúmes, mano, é foda. Quando você tá gostando de alguém, não tem jeito, velho. É abraçar o caos, velho. Você começa a ficar meio dodói da cabeça e sente ciúmes. É foda, velho. É foda. É horrível, na real, velho. É horrível. É horrível porque é chato, né, mano? Você fica se torturando lá. Nada a ver, velho. ciúmes. Você tem o ciúme saudável, que é um zelo, é um cuidado. E é interessante que em espanhol o ciumento é chamado de zeloso. Né? É cuidadoso. Então, assim, não tem a palavra ciúmes em espanhol, tem zeloso. Celoso. Que é essa coisa do zelo, de ter cuidado. Então, quem ama, é óbvio que tem esse cuidado com o outro, tem um pouquinho de querer o outro mais para si. Então, isso é normal. Eu acho o ciúmes uma coisa muito normal. O que se torna patológico Aquele ciúminho é o normal. O que ela vai definir como patológico, o patológico é preocupante mesmo. é quando esses ciúmes deixa de ser esse cuidado, essa coisa de olhar com mais carinho, de perceber quem está olhando, quem não está olhando, mas aquilo até dando uma coisa de satisfação de ver que a pessoa que você gosta desperta olhares, admiração, isso é bacana. Agora, quando isso passa por um ponto em que o ciúme passa a ser uma coisa obsessiva, uma ideia obsessiva e um ritual, quase que se torna uma coisa obsessiva compulsiva, porque o ciumento patológico, ele tem pensamentos obsessivos, ou seja, É foda mesmo, mano. Aí o bagulho estrala, né, mano? Não tem jeito não. Aí começa a ficar ruim pra caramba, né? intrusivos, repetitivos, tudo em função da suposta traição. De uma traição que o seu parceiro ou sua parceira estariam fazendo. Mas às vezes baseado em nada. Ou às vezes baseado numa troca de sorriso, numa gentileza, numa coisa muito simples. Então ele começa a imaginar situações a partir dali. Começa a ficar completamente dodói, né? Começa a criar coisas que não existem, começa a dar trabalho. E passa realmente a sofrer com aquilo. E começa num mecanismo de ações quase ritualizadas de controle. O que me preocupa, assim, já que a gente tem falado muito sobre border, é porque às vezes todo mundo fala assim, o border é ciumento. E eu não gosto de Não, colocar ele só, a gente não porque pode não é uma especificar. característica. O ciúmes não é uma característica de Exatamente. de um determinado tipo de personalidade. O ciúmes é uma característica de um sentimento Presente para todos. humano. Exatamente, a gente tem que parar com isso. Talvez a personalidade borderline tenha uma intensidade maior de ciúmes e tenda a ter um ciúme patológico por conta da estrutura. Pra caramba no vídeo, né, velho? Foi mal. Desculpa aí, gente. Sei por quê, comecei a bocejar aqui, deve ter dado canseira. Naquela questão dele não se sentir inteiro, uma pessoa inteira, ele precisa do outro para ser. Então é como se, ao ter o ciúmes, ele garantisse que o outro vai ficar sob seu controle, que parte dele não partirá, o que é uma grande ilusão. Porque, assim, toda vez que uma pessoa deixa de ter um ciúmes saudável e passa a ter um ciúme patológico, ela fica tão obsessiva em relação ao outro que ela acaba sufocando o outro. Então, tudo que ela não queria era perder. E ela perde justamente. Porque sufoca demais, né? Deixa a pessoa completamente sem espaço,
sem vida, e aí o negócio fica louco, né, velho? Exatamente por esse Por excesso esse excesso. de controle e de querer ter tudo da vida do outro na sua mão. O ciúme é gostoso porque às vezes ele faz a gente resgatar nossa autoestima também. Nossa, você se arrumou para quem? Ué, eu arrumei para trabalhar. E às vezes a gente se sente assim bem, que é um ciúme gostoso. Agora, existe aquele ciúme obsessivo, que é o ciúme de invadir, né? Pegar o seu celular. Essa coisa do celular, ela é Nossa, isso aí é embaçado, né, velho? Tem gente, conheço gente que pega o celular quando a pessoa tá dormindo, lê, causa o caos. e de redes sociais, ela tornou o ciúmes uma coisa muito mais abrangente, né? Porque uma pessoa que começa a entrar num ciúme patológico, em geral, ela tenta ter o controle do celular da pessoa, e que é muito delicado isso, porque assim é uma privacidade, porque hoje o celular, a gente não pode esquecer que é um computador muito possante, né? Então você tem ali a sua vida profissional, a sua vida afetiva, a sua vida entre amigos, e é entrar na sua casa, é como se entrasse Uma razão de privacidade absurda, né, velho? no seu universo totalmente. Eu não sou contra que as pessoas possam ter acesso, mas não por uma imposição, por uma simplicidade, porque não tem nada ali para esconder. Agora, quando isso passa a ser uma regra de controle, é muito ruim. Porque o ciúmes, ele parte de uma desconfiança. Então, ele, ao ser alimentado, ele o tempo inteiro está reforçando que eu estou com alguém, mas eu não confio nesse alguém. Como você pode amar uma pessoa que você não confia? É complexo, hein, velho? É complexo demais, é real. Como que você pode amar alguém que você não confia, velho? Porque confiar não é só o fato de você trair ou ser traída. O confiar é a pessoa que eu confio para dividir minha vida, que vai me dar a mão quando eu precisar, que vai me dar força quando eu precisar me levantar. Então, se você não confia, como é que você vai contar com aquela pessoa? E é muito engraçado, né, que a gente só está falando aí do ciúme afetivo, no sentido relacionamento. Mas existe o relacionamento entre as amizades e o ciúme na amizade também, né? Muito Ai, grande. você está saindo direto só com essa pessoa, você não me liga, você não me procura. E a amizade é uma coisa tão gostosa que a gente também não tem que cobrar do outro. Ela acontece, né? E existe esse ciúme. Os ciúmes, claro Na- que na existe. amizade. Entre amigos, sim, existe. Mas eu acho, assim, que quando é uma amizade verdadeira, a felicidade do outro é maior do que a nossa necessidade de ter o outro tão perto, imediato. Nossa, muito doido isso mesmo, né? A gente acaba desenvolvendo ciúmes das coisas que a gente quer muito próximo da gente, né? E acaba se sentindo incomodado com certas situações, né? Muito doido isso, né? Doido demais, né, velho? Como que a gente repete alguns padrões, né? E eu costumo dizer assim, o amigo é o amor sem sexo. Então, assim, não tem posse. Não deveria ter. Né? Porque assim, o sexo dá uma coisa muito de posse, De posse. essa coisa do corpo, né? Amizade você não tem isso. Então assim, quando a amizade é verdadeira ou as pessoas entraram num clima de amizade, a gente sempre prevalece. Se o outro está feliz, aquilo deixa a gente feliz de fato, realmente. Então às vezes a gente tem que ver se a gente também não está usando amizades, que a gente chama de amigos, como muletas, para a gente se botar em situações, em situações sociais, para a gente se botar em situações profissionais, se a gente não está fazendo um processo de dependência, como se faz com Puta, aí é foda, né, velho? Porque daí você acha que só aquela pessoa vai poder te ajudar na sua vida pessoal ou te ajudar no trampo, e aí tu armou uma armadilha pra você mesmo, né? Porque uma hora tudo muda na sua vida, né? os afetos, né? Que tende a se fazer com os afetos. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, se você começa dentro da amizade ter um relacionamento de posse, de controle, você não está exercendo uma amizade, você está fazendo uma relação disfuncional. E a amizade, ela tem essa coisa generosa, ela tem essa coisa de se meu amigo está bem, ok, está limpo, né? Essa é a essência da amizade. Que é muito bacana, né? Eu lembrei aqui, né, dessa coisa do ciúme também no sentido família. Às vezes, né, mamãe gosta mais do fulano do que de mim, não sei o quê. Então, o ciúme abrange tanta coisa.
Nossa, muita coisa, muita coisa. Coisa, né? Sim, é muito comum ciúmes entre irmãos. É muito comum, né? Sempre achar que o outro irmão é mais amado, aquele outro filho é mais valorizado. E eu acho que talvez Nossa, rola muito, rola muito. Nas famílias que tem mais de um filho, sempre tem a galera que acha que um é queridinho e fica cobrando e querendo que, falando, dizendo que é menos amado que o outro. Isso rola, toda família, não tem jeito. o núcleo familiar e principalmente a relação entre irmãos é onde nascem as verdadeiras amizades, ou deveria nascer. E aí eu acho que isso tem a ver também como os pais colocam a questão da irmandade. Não se compara filho, não se compara Ótima primos, dica. não se compara parentes. Então, assim, eu acho que uma família que tende a aceitar as pessoas como elas É uma família que tem que ser mais sadia, né, nas relações de criação, vai tender a ser melhor nesses pontos aí, né? A criança vai crescer com menos essa mentalidade de competição entre os próprios irmãos. elas são, respeito e pôr limites também, porque essa é a Sim. função da família, ela tende a trazer essa coisa de amizade entre Você as foi pessoas. muito profunda nisso, né? Porque eu sempre bato nessa tecla assim, não compara seus filhos. Isso talvez seja um dos piores erros que os pais fazem. E não só com os irmãos, com os primos também. Eu acho que as famílias, elas tendem a ter muitos conflitos e muitas manifestações de ciúmes, porque existe uma tendência na família a estar sempre se comparando parentes, como se fosse assim, você tem que ser que nem o seu primo, você tem que ser que nem seu tio, quando as pessoas têm que ser o que elas são, o que elas nasceram. As pessoas nasceram inteiras, nós somos seres inteiros, prontos para ser exercidos. Eu conheço uma família que eu gosto muito e eu percebo assim, há 3 anos eu sigo eles, no sentido que os sobrinhos e os netos, eles estão na fase, é uma escadinha, e eles estão na fase de vestibular. Então, assim, cada ano que passa, um entra naquela coisa que eu preciso passar para uma universidade federal, eu preciso, porque a família parece que coloca aquilo, sabe? E esse passou. Põe, né? Impõe. Que acaba gerando uma pressão, né? Então eu vou ter que... É a isso questão do gera padrão estabelecido e ser atingido. E isso em família provoca essa ciumada, esses conflitos que às vezes se tornam incontroláveis. E aí você vê que as famílias não se reúnem mais. Então, assim, a postura talvez de lidar com os ciúmes na família está na essência dos valores dessa família, que é formar pessoas bacanas. Sim, com certeza. Não importa se elas vão para a faculdade tal ou tal. O importante é que elas vão ser aquilo para que elas nasceram para ser e vai ter o apoio e a admiração de todo mundo. Isso liquida com qualquer ciúme. Eu fico feliz para a gente ir fechando. Você traz, né, no início, quando você até me pegou de surpresa, perguntando por que você trouxe esse tema, né? Porque eu vou me colocar no lugar das pessoas. Né? A gente tem muito medo ou vergonha de dizer eu sou ciumento, mas eu sou ciumento dentro de uma normalidade, né? E quando você traz, e essa conversa foi muito bacana, que você traz assim aquele alívio, eu posso dizer que eu sou ciumento. Você trouxe esse conforto. Todos somos. Todo mundo é ciumento, não adianta meter o louco que não é, não. Isso é Miguel, velho. Todo mundo tem um pensamentinho ali, é foda. É engraçado, né? Eu tive um casamento que foi muito bacana e ele sempre reclamava, você não tem ciúmes. E, engraçado, eu não tenho ciúmes de pessoas, eu tenho ciúmes de objetos e funções. Então, por exemplo, eu tinha ciúmes... Tem que ser ela. Nossa, esquisito, muito específico. Isso foi muito específico, doutora Ana, muito específico. Eu tinha ciúmes do jeito que ele tomava e ritualizava o café da manhã dele. Porque aquilo ali, você podia tentar falar com ele, nada funcionava. Nada acontecia. E era o melhor café que eu já tomei no mundo, entendeu? Então, por exemplo, aquilo eu achava lindo. No fundo, era uma gostoso. Admiração, porque eu adoraria ter rituais de preparar uma comidinha, preparar Não, mas não seria eu. Então, Ai, caramba, essa foi muito boa. no fundo, fica a minha eterna admiração.
Obrigado, Nada, Bia. querido. É isso aí, velho. Eu acho que ciúmes doentio não faz bem pra ninguém. A galera até faz merda por causa disso daí. Mas um ciúminho é normal sim, velho. É normal sentir. É isso. Falou pra vocês.